Kirikestumanashne. Manashkeshma. Anamashiyesh. Seu tempo do secreto do Senhor. Shalom, pessoal que está entrando. Shalom, pessoal. Mais uma live de secreto, uma live de ensino e ativação. Enquanto vocês vão entrando, nós vamos adorando ao Senhor. Vai mandando os aviãozinhos da benção aí. Queria bastante meio carasteixe, querido. Aleluia. Queria bastante meio. Que isso, menino? Dando oi pra todo mundo que eu tô vendo aqui. Aleluia. Shalom, Léo. Que bênção tê-la aqui, Léo. Vocês estão mandando os aviãozinhos da bênção? E aí, senhorita Rocha? Família Rocha inteira. Shalom, shalom, queridos. Olha só, Fabrício aqui. Ele me recasse, queira baixo-me. Enquanto vocês vão adorando, eu também vou adorando aqui. Aleluia, Jesus é bom. Dando um oi para todo mundo que está entrando aqui assim. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Nós entramos na sua presença para te adorar. Tu és digno de toda adoração, Jesus. Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. Que mais hoje nós falaremos de uma forma muito profunda a questão dos dons. Vamos desmistificar algumas coisas, amém? E vamos orar para que haja ativação. Cadê minha prima? Ela tá aí. Tá online aí.
Não pode faltar, né, Catius? Ela aí, o Fabrício. Então vamos orar, pessoal. Enquanto nós vamos orando para entregar essa live para o Senhor, vai enviando aí o aviãozinho da benção. Welder, depois você me chama lá no privado, tá bom? Josué, pensa que você está aqui online. Vai mandando o aviãozinho da bênção, queridos, para pessoas que eu já ensino muito pontual, né? Nós que somos pentecostais, que amamos, né, o poder de Deus. Os dons são a manifestação do poder de Deus, é a parceria do poder de Deus em nós. Amém? É Deus, mas eu e você atuando no poder. Então a gente precisa aprender, porque Paulo ele deixa bem claro que ele diz assim, ó, não sejais ignorantes, né? Ou seja, tem que haver entendimento, conhecimento. Então nós vamos aprender hoje. Eu creio que tem muita gente aí que já conhece sobre esse assunto. O Espírito Santo já está aqui, queridos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esta oportunidade de estar aqui nessa noite. Oportunidade de ensinar a Tua Palavra, de falar um pouquinho, Senhor Jesus, do Teu poder e da Tua presença. Mas a nossa intenção com essa live aqui, Jesus, é glorificar o Teu nome. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Como é a live de secreto, queridos? E vamos falar do Espírito Santo. Vamos adorar um pouquinho. Amém? Muito importante. Todo assunto, todo encontro precisa ter adoração, mas principalmente quando nós vamos falar de certos assuntos, precisamos entrar em adoração. Não é legal a gente fazer certas coisas sem adoração, principalmente falar do Espírito Santo. Adore ao Senhor, não sei onde você está, se você está num lugar propício ou não. Você feche os seus olhos. Que o som da adoração entre aí, adorado da minha alma, eu canto a ti, eu canto a ti, eu canto a ti, minha alma canta a ti, a sua presença é real, adorado, bendito és, não há nada nem ninguém que se compare a ti. És tudo que eu tenho, a razão de tudo, Senhor. Que a presença entre aí, que a presença entre aí, que a presença entre aí agora. Vai entrando o som do céu, o som do céu, o som do céu, o som do céu vai entrando, o som do céu vai entrando.
leve a essência, leve a essência de Jesus. Que este som leve a essência de Jesus. Ele é o amor encarnado. Oh, tudo e todos se dobram ao seu amor. Me amaste primeiro. Que o som criai, que o som da adoração. E a tristeza se vai, a ansiedade se vai agora. Os anjos do Senhor, os anjos, as águias do céu sejam liberadas. Que os portais se abram, que os portais se abram, que os portais se abram aí de revelação do amor de Deus, portal da cura. Libera o anjo da sabedoria, do conhecimento, do discernimento, Jesus. Libera os anjos da fé, libera os anjos do milagre, libera os anjos da cura. Libera a profecia hoje, libera línguas novas hoje, libera a interpretação das línguas hoje. Eu declaro portais abertos onde você está. Olhe e veja com os olhos da fé os portais abertos. Oh, pelo poder do seu amor, pelo poder do seu amor, oh Senhor, Ele vai ativar coisas novas, Ele vai te dar presentes novos, Ele vai ativar. Ele vai ativar presentes chegando. Ei. Presentes chegando. Presentes chegando. Amor que se deu naquela cruz por mim. Adorado Tu és, Senhor, nesta live. Essa live é Sua, nós entregamos nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor cele cada ambiente agora, em todas as dimensões, com o Teu sangue. Proibimos a interferência, amarramos o valente, cegamos o exército do inimigo, selamos essa live com o Teu sangue agora em todos os âmbitos que sabemos e não sabemos. Proibimos invasores. Obrigado, Jesus, por essa presença. Senhor, eu peço que o Senhor entre com cada casa agora que está assistindo. Visita todos que estão assistindo e todos os familiares. Em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome.
glorifica o teu nome, Sherenas, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, nesse tempo, Senhor, glorifica o teu nome, glorificado seja o Senhor, glorificado, Essa live é pra quem ama Jesus, só pra quem ama Ele. Derrama a unção de te amar mais, derrama a unção de te amar mais, derrama a unção de te amar mais. Oh, amar mais, te 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 amar mais, Senhor. Se você quer amar mais, comece a adorar. Ei, Requeterinaie, Blavashmnei. Obrigado, Jesus. Prashinasnei. Te quererasnei. Traz a revelação de quem tu és, Jesus. Traz-nos a revelação da morte da cruz, do nível do amor que foi derramado sobre nós. Ei, queremasnei. Ei, Jesus, obrigado pela sua presença. Mihaeshnei. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esta presença. Obrigado, Jesus. Uou. Obrigado, Jesus. Olha, a minha vontade é desligar aqui e ficar só eu e Jesus, viu? A presença está forte. Obrigado, Jesus. Nós vamos falar sobre os dons, queridos. Vamos lá. Oh, Jesus. Daria vontade de falar, gente. Eu espero que vocês estejam sentindo essa presença também. Meu Deus. É, Ramanás. Unção do amor do Senhor. Please, quer. Ficar pertinho de ti, ficar juntinho de ti, Senhor. Ficar pertinho de ti. Não há nada melhor. Ensina-nos o teu amor. Ensina-nos o teu amor. Ensina-nos o teu amor. Quero abraçá-lo. Quero encontrá-lo. Se aqui assim imagina na eternidade. Te amo, Senhor, eu te amo mais que tudo, eu te amo mais que tudo, eu te amo mais que tudo, eu
te amo mais que tudo. Diga a Ele. Quero amar mais que amo hoje, mais que amei ontem. E contemplar. Eu quero abraçar no teu braço. Oh, Senhor. Eu quero Ele é Suminéia. amar o teu amor. Vocês viram que hoje a live vai ser especial, né? O tamanho da presença. Minha oração é que você seja alcançado com essa presença, que você seja revigorado. Em nome de Jesus, estou orando por você agora. Você que está com vontade de desistir, você que está com vontade de abandonar tudo, em nome de Jesus, querido, Jesus é a resposta. Na maioria das vezes que eu estava com vontade de desistir, de largar tudo, amados, a única coisa que me curou não foi entrar no secreto e ficar falando, mas foi contemplar a presença. Escutem isso. A coisa mais incrível é quando a gente entra na presença do Senhor, do secreto, e fica quietinho, só contemplando, com os olhos da fé, olhando nos olhos dele. A presença dele cura. Que o Senhor hoje te ensine a contemplar. Receba essa presença aí, queridos. Que o Espírito Santo agora te ensine, te inspire a contemplar esta presença. Ó. O Espírito está me dizendo que os ambientes onde tem tristeza, onde tem opressão, eles estão deixando agora e dando lugar para o amor de Deus. Este som agora regenerador está entrando com providências aonde não havia esperança, que haja esperança. Oh, que haja esperança, que haja esperança. Você que já lutou, pede, não tem respostas, parece que a vida está numa mesmice. Ciclos de derrota. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. A contemplação da presença vai mudar a sua história. O Senhor diz assim para você: chegam de palavras. Chega de palavras, amados. Chega de palavras, o Senhor está dizendo. Entrem na presença e contemplem, apenas contemplem. A presença do Senhor vai mudar a nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar mudada vai mudar a nossa forma de agir. E a nossa sorte será mudada. Eu vejo os anjos trazendo rodas aqui, ó. Eu vejo rodas nas mãos dos anjos. Senhor, libera os anjos agora com os mistérios. Libera agora. Que os anjos comecem a entrar aonde vocês estão agora, mudando as estruturas.
Aonde tem doença, que haja cura. Aonde tem falta de alimentos e escassez de dinheiro, Senhor, entra com prosperidade agora. Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto de falar da vida financeira, mas a presença do Senhor na casa de Obed-edom trouxe prosperidade. Senhor, traz agora a tua presença que muda qualquer situação. O Senhor fala muito da casa de Obed-edom agora. A casa de Obed-edom abrigou a arca. Esta presença, este som, pode mudar situações. Todo ciclo de derrota, ele se prostra diante da presença do Senhor. Anjos, entrem nas casas agora. Nós liberamos agora os anjos para mudar a sorte daqueles que são adoradores, que estão adorando. Aonde há opressão, se rendam à presença agora. Liberamos as espadas contra as opressões. Sejam levadas para fora de cada casa toda a opressão. A morte que ronda, em nome de Jesus, perde o endereço da sua casa. Pensamentos de morte, de suicídio, de depressão, se vai agora. Agora, Shnake. Coloca a mão onde está doendo, onde tem uma doença agora. Nós vamos enviar o anjo da cura. Não sei qual é, mas em nome de Jesus, essa doença que você está dizendo aí agora, seja curado em nome de Jesus. Nós enviamos o anjo da cura. A palavra que liberta. Jesus é o verbo. Libera, Senhor, a espada que corta toda a iniquidade por trás das doenças, todas as maldições que seguram as doenças. Seja cortada agora. Que as doenças percam sua raiz agora. A unção despedaça o jugo. Que entre agora a unção. Obrigado, Jesus, por essa presença. Obrigado, Jesus, por essa presença. Meu Deus. Obrigado, Jesus. A gente nem esperava tanta visitação hoje. Muitos anjos estão aqui à espera de comandos. Meu Deus, será que é isso? Eu profetizo uma palavra sobre a sua vida. O Deus que muda destinos é o seu Deus. O Deus que muda destinos é o seu Deus. Aquilo que estava desalinhado, em nome de Jesus, Senhor, alinha destinos nessa noite. Oh, Jesus. O caráter de Jesus é milagroso, é bom, é misericordioso, é transformador. Se vocês conhecem o tipo de live que o Senhor nos dá, vocês sabem que nós não ficamos pregando nesta live milagres,
Nós não ficamos pregando prosperidade. Nossa intenção aqui é adorar o Senhor e trazer o que Ele está dizendo, o que Ele está falando neste momento. Mas, queridos, é inevitável. Quando a presença vem, as características do Altíssimo se manifestam. E aonde o Altíssimo está, onde a glória, onde a presença está, o que é pecado, o que é iniquidade, o fruto da iniquidade começa a dar lugar para a presença do Senhor. Então, se tem opressão, se tem escassez, se tem miséria, se tem doença, eles começam a dar lugar para a presença. A presença traz juízo instantâneo para o pecado. E eu declaro esta presença, que aonde tem fruto de iniquidade, em nome de Jesus, se renda à presença do Senhor. Que venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu poder, venha a tua justiça e a tua glória sobre nós nessa noite. Oh, poder do Altíssimo, vem sobre nós, terei. Que venha o som da sua voz, Senhor, o som da sua voz. Ouvidos se abram para ouvir a voz do Altíssimo. Aquele que habita eu declaro arrebatamentos. Nós liberamos arrebatamentos nesta noite. Pessoas estavam orando por isso. Eu abençoo e libero uma palavra agora. Arrebatamentos em todos os níveis possíveis. Você que quer conhecer o reino espiritual, eu te abençoo. Seja arrebatado, seja em sonho, seja em visão. Receba a habilidade de visitar o reino espiritual em visão, em discernimento, em sonhos proféticos. Que a sua mente seja liberada, que a sua alma se cale. Aqueles que não conseguem ser ministrados no profético por causa da sua alma, eu declaro agora uma unção que quebra o jugo da racionalidade, uma unção que quebra o jugo da religiosidade, a unção que quebra o jugo da mentalidade dura ou da mentalidade passiva. Que a sua alma agora seja amarrada pelas cordas do amor de Deus. A nossa alma, ela atrapalha, mas a unção quebra o jugo, a força que a sua alma tem. Ela perde a força hoje. O nosso espírito agora é vivificado por esta presença. Oh, Senhor, o Senhor está nos preparando para sermos ativados, queridos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Se deixar profetizando e adorando aqui, hein? Vamos para a palavra, queridos. Meu Deus, que presença maravilhosa. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos. Obrigado por essa presença, Jesus. Obrigado por essa presença. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá, queridos. Nós vamos falar sobre os dons espirituais. Amém? É muito importante entender. Na maioria das vezes, quando há entendimento da palavra, a ativação fica muito mais fácil. Tá bom?
Deus, que presença linda. Nem sempre é assim, né? Queridos, para a gente fundamentar essa palavra, eu preciso ler com vocês 1 Coríntios 12. Eu queria trazer aqui a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha muitos problemas. Eu creio que eles tinham um grande problema de orgulho, porque eles eram extremamente usados por Deus. E aí o orgulho se manifestou no meio deles, né? E como eles não tinham muito conhecimento de como usar os dons espirituais. Por que Paulo teve que falar sobre os dons espirituais para a igreja de Corinto? Porque era uma igreja imatura, né? Aqui tem 2 cartas na nossa Bíblia, a Bíblia que nós lemos, tem 2 cartas para a igreja de Corinto. E são cartas que têm muitos códigos, né? E a primeira carta, Paulo ele foi um pouco intenso no ensino dele e os repreendeu de muitas coisas, né? Ele logo no primeiro capítulo ele já repreende quanto ao uso dos dons, né? E a partir do 12 ele começa a doutrinar. Olha que interessante como Paulo fala com os coríntios, a partir do capítulo 12 da primeira epístola aos coríntios. Diz assim, ó: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, ou seja, quando vocês não eram crentes, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, ou seja, eram idólatras, né? Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, ou seja, não tem como fazer isso. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Aí ele diz no 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua todos. Aí a partir do 7 vem a doutrina, né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. Eu preciso parar aqui. O dom do Espírito é uma manifestação do Espírito visando o bem comum. Em outras palavras, o dom ele é para o próximo, um bem comum. O dom que Deus me dá, ele serve para o meu irmão, não serve para mim. A não ser o dom de línguas, tá? A gente vai explicar isso de uma forma muito clara. Mas aqui Paulo está dizendo assim, é uma atuação do Espírito Santo junto a mim para um bem comum. Tá claro aqui que é para edificar a igreja, tá bom? Então o poder de Deus não é para me erguer em reputação. Isso tem que ficar muito claro. Geralmente as pessoas que são usadas poderosamente por Deus querem ter reputação através do dom. E aqui está dizendo, é uma atuação do Senhor comigo para o bem da igreja. Aí ele fala, no 8, pelo Espírito, a um é dada a sabedoria, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro a fé, pelo mesmo Espírito, ao outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles os atribuem individualmente a cada um, como quer. Aqui ele fala sempre pelo Espírito. É pelo Espírito, é por Deus. Então ele estava doutrinando aqui. Coríntios, entendam. Antigamente vocês tinham uma idolatria da qual os deuses de vocês lá davam até dom para vocês, até faziam vocês terem algo parecido. Mas aqui é o Senhor que está fazendo, né? Essa é a doutrina de Paulo. E no final ele fala assim, para uns vai ter a profecia, para outros vai ter o dom de cura, para outros tarará, parará. Então não vai ter como eu ter todos os dons.
Ele está dizendo isso. Embora provavelmente Paulo tinha os 9, né? Mas ele está dizendo aqui, ó, dons espirituais é um processo de parceria entre Deus e o homem, certo? Aí Paulo vem quebrando a perna dos coríntios e fala assim, ó, não sejam ignorantes. Vamos conversar sobre isso, queridos? Não sejam ignorantes. Tem ignorantes de todos os tipos. Vamos entender. Por exemplo, existem pessoas com uma certa ignorância que dizem que os dons não existem mais, que era para outro tempo. Outras pessoas que são ignorantes, quando eu digo ignorante, gente, não é ignorante pejorativamente, é a palavra que Paulo usou. Ignorantes no sentido de falta de conhecimento. Alguns têm falta de conhecimento de como usar o dom. E aí o que acontece? Usa errado e é ignorante. Tudo bem? Então, vamos entender aqui quando Paulo fala sejam ignorantes, qual que era a visão dos coríntios. Os caras tinham o dom. E eles não tinham um só. A igreja atuava nos 9 dons, a igreja de Corinto. Só que eles faziam uma lambança com os dons. E Paulo doutrinou, é assim que faz. E ele usou capítulo 12, 13, 14. Ele fala, depois eu vou ensinar um caminho mais excelente. Vocês estão aqui só nos dons, só nos dons, só nos dons, só nos dons. Se não tiver amor, eles não vai valer nada. Né? E o 14 é que ele doutrina mesmo, né? Mas vamos lá. Eu queria ensinar para vocês, ou conversar com vocês, né? Quando eu falo sobre os dons, eu tenho 9 deles, tá? E 9 é uma tipologia. Vocês sabem que Deus, ele ama números, tá? Deus, ele fala por números durante toda a palavra. Então o número 9 ele é muito importante. Ele fala de frutificação, o 9, tá? O número 9 fala daquilo que brota do Espírito. Então vamos entender. Inclusive tem 9 dons, mas também tem 9 frutos. O fruto, na verdade, são 9 características do fruto, tá bom? Lá em Gálatas 5 ele fala do fruto. Interessante, ó. Para os coríntios ele explicou que era os dons. Para os gálatas, lá na Galácia, ele explicou as características do fruto que o Espírito dá. Então vamos entender uma coisa, tá? Esse número 9 já estava no céu há muito tempo. Quando veio o tabernáculo de Moisés, lá na Menorá, vocês sabem, eu já falei aqui sobre os 7 Espíritos de Deus, não é verdade? São 7 Espíritos. Então pensa comigo assim, ó. Tinha um braço e tinha um braço aqui, outro aqui, outro aqui. Então forma 1, 2, 3 de um lado, a coluna do meio, mais 1, 2, 3. Que é isso aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. Tem esse braço central, aí forma esse grandão aqui, esse grandão, esse médio e esse menor aqui. São 7 espíritos, ok? Agora, onde que está o 9? Deixa eu explicar para vocês. Olha que interessante. Diz a palavra que existiam símbolos da amendoeira neles. Então, você percebe que tem 3 coisinhas aqui assim, ó. O que é isso? O que seria isso aqui? Seriam um broto de amendoeira, um broto de amendoeira, um broto de amendoeira. Aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3. Tá? Então, se eu for olhar todos os brotos de amendoeiras, 3, 3, 3 desse lado geram 9 desse lado. 3, 3, 3 desse lado geram mais 9. Essa foi uma informação que eu não dei ainda. Tá bom? É muita informação para dar em poucas lives, né? Pouco tempo. Então eu estou dando essa informação hoje para falar do dom, tá? Depois a gente pode falar do fruto também. Então pensa que de um lado 9 frutos, 9 características do fruto, e de outro lado 9 características dos dons, ou 9 dons, tá bom? Olha que interessante. E todos eles vêm do quê? Do Espírito de Deus, que tem 7 nomes. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor, né? Se vocês olharem, se alguém tiver dúvida sobre os 7 Espíritos de Deus,
algumas lives para trás, né? Esse ano eu praticamente voltei, lá em abril, fazer lives direto com os 7 Espíritos de Deus, tá bom? Então entendam que este número 9 representa o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode ser representado pelos 7, que são 7 Espíritos, e as suas características, a sua frutificação é representada pelo 9. Então são 9 dons do Espírito, tá? E agora eu quero organizar o dom do Espírito para vocês. Organizá-los. Essa listinha de Paulo aí, ele deu elas meio que embaralhadas, tá? Então vamos dividir em 3 características de 3. Então vamos pensar assim, ó. Eu tenho 3 dons de revelação, eu tenho 3 dons de poder, eu tenho 3 dons vocais. Então vamos lá. 3 dons de revelação é aqueles que trazem uma informação do céu, que revela algo do céu. Então são 3 dons de revelação. Depois eu tenho mais 3 dons que trazem o quê? O poder de Deus, o poder do céu manifesto na terra, ok? E depois eu tenho mais 3 dons que são manifestados através da fala. Quando eu digo algo, a essência de Deus, a palavra de Deus, o recado de Deus se manifesta. Tudo bem? Então são revelação, poder e fala. O poder da fala diz algo que o Senhor está querendo falar. Beleza? Então vamos agora dissecar os 3 e 3. Então eu vou falar os primeiros 3 dons de revelação. Tá bom? Para eu falar dos 3 dons de revelação, eu preciso falar o que não é dom. Primeira coisa, não vamos, de alguma forma, confundir sentidos espirituais com um dom, tá bom? Por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas que estão na falta de conhecimento. Olha como Paulo fala certinho, né? Não sejam ignorantes. Aí você vai lá no Velho Testamento, o profeta fala assim, ó: o meu povo está padecendo porque falta conhecimento. Aí você vê pessoas que não têm conhecimento dizendo assim: eu quero tanto dom de visão. Eu fui um desses. Eu quando fui batizado pelo Espírito Santo, logo que eu era finalzinho da minha adolescência, eu achava que eu tinha sido batizado com o dom da visão, porque foi o primeiro dom que eu recebi. Como assim? Na minha cabeça eu tinha recebido o dom de visão, porque eu comecei a ver o reino espiritual, e eu nunca tinha visto. Eu fui batizado com o dom de visão. Agora me fala, na listinha que eu li, né, de 1 Coríntios 12, aonde que Paulo fala que tem dom de visão? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Para eu explicar os dons da revelação, eu preciso explicar que nós temos 5 sentidos no Espírito, tá? Então, o dom do Espírito, ele vem no nosso espírito. Lembrando que Deus é Espírito, Ele é adorado em Espírito, nós falamos com Ele Espírito, nós manifestamos o poder dEle em Espírito. Então, não é nem na alma nem no corpo. Nós somos 3, tá? Corpo, alma e Espírito. Então, o dom vem no Espírito, porque o Espírito Santo habita no nosso Espírito. Ok? E vamos fazer um parênteses aqui. O dom do Espírito é um presente. Se você for tentar entender o que é o dom do Espírito para você e para mim, é um presente. Por exemplo, em inglês, a palavra dom é gift. O que é gift? Pode ser presente. Então eu posso dar um presente para alguém, um gift, e Deus me dá o quê? O dom que vem do céu. The gift's heaven. Estou entendendo? Então, é muito interessante. Na língua portuguesa não dá para perceber isso, mas no inglês fica claro. Dom e presente é a mesma coisa. Eu sou presenteado por Deus quando recebo um dom. Porém, esse presente eu uso para abençoar o próximo. Nunca esqueça disso. O dom de Deus é para o bem comum, como diz Paulo. Tá bom? Os 5 sentidos são iguais aos 5 sentidos do corpo. Quais são? Visão, audição, olfato
paladar e o que? Tato. Eu sinto, tá? Os 5 sentidos do Espírito muitas vezes estão desativados. Nós não temos a percepção deles. Porque a palavra diz que o Deus deste mundo cegou o nosso entendimento. Esse entendimento é ligado com o quê? O vigor do nosso espírito, tá bom? Então, quanto mais perto do Senhor nós estivermos, quanto mais nós estivermos alimentados pela palavra de Deus, alimentados pela ceia, o que nos faz parecidos com o Senhor, eu já citei em outras lives, em outras aulas sobre isso, qual é o poder do corpo rasgado e do sangue do Cordeiro, que é o ato profético da ceia. Quanto mais nós formos parecidos com o Senhor, mais nós vamos conseguir interagir com o reino espiritual. O jejum faz isso, tá, gente? O jejum nos ajuda o quê? A mortificar a carne e vivificar o espírito. Quanto mais vivificado no espírito, mais eu vou conseguir ter visão espiritual, audição espiritual, olfato, paladar e toque. O mais importante de todos, qual que é? Não sei. Talvez eu possa considerar o seguinte: dos 5 sentidos, os menos importantes é cheirar e ter o paladar. Mas eles são muito importantes. Aos nossos olhos, sentir a presença, ouvir a voz do Senhor e ver é muito importante. Talvez, eu creio que o mais importante por crente é ouvir. Porque só de ele ouvir a Deus e poder obedecer, ele já está com 90% da vida dele no caminho certo, né? Aí se liberar os outros, nossa, vai ser bênção, ok? Mas é muito ruim, por exemplo, uma pessoa que só ouve Deus e não sente, né? Não sentir a presença, tem pessoas que estão amarradas no seu espírito e não conseguem sentir. Isso é devido a muitas coisas que nós não vamos entrar aqui, tudo bem? Mas o Senhor pode. Agora, tem pessoas assim, eu queria muito ser ativado na minha visão. Pessoal, você pode talvez receber a unção de alguém que tem uma unção de uma magnitude tremenda e ativar os teus olhos espirituais. Mas nós somos completamente responsáveis pela ativação que temos ou não temos dos 5 sentidos. Porque os 5 sentidos falam do quanto a nossa carne está viva ou está morta. Então pensa assim, se a nossa carne está aqui e nosso espírito está aqui, quanto menos nosso espírito estiver vivo, menos nós vamos interagir com o reino espiritual. Isso vai subindo. Quando você vai matando a sua carne, vai mortificando ao espírito. Quanto mais aqui, mais você vai ver, ouvir, sentir, ok? É mais ou menos assim que funciona. Posso passar para frente? Vocês entenderam que eu não posso confundir dons com sentidos espirituais? Isso tem a ver com a nossa maturidade espiritual, tá bom? Toda vez que você tiver com dificuldade de ouvir, sentir, discernir o reino espiritual, o tato é nosso. Explica sobre o tato. O tato é o que nós sentimos no reino espiritual. Por exemplo, o dom que mais usa os sensoriais, os sentidos espirituais, é o discernimento, tá? O dom de discernimento é um leque de percepções. Você pode perceber por trocentos jeitos diferentes, tá? Tem pessoas que discernem através dos sonhos, tem pessoas que discernem através daquilo que vê, né? Tem pessoas que discernem por aquilo que ouve, tem pessoas que discernem pelo cheiro, tem pessoas que discernem pelo paladar, tem pessoas que discernem, por exemplo, quando chega, Deus me deu uma coisa, né? Por causa da guerra, o discernimento ele vai aguçando para a gente discernir os espíritos. Por exemplo, eu já estou falando do discernimento, né? Um dia eu estava no ministério e eu vi uma pessoa adorando. E quando eu ouvi aquela pessoa adorando, o meu espírito começou a se remexer e eu comecei a sentir muita tristeza. Alguma coisa estava errada com aquela pessoa. A adoração dela não era boa. Ela exalava tristeza conforme ela cantava. Ela não estava adorando a Deus, embora parecia, tá? Mas o som que eu ouvi bagunçou o meu espírito ficou abalado. Aí eu fui perguntar a Deus, por que eu estou sentindo isso?
Aí o Senhor me disse, por causa do discernimento, vejam bem, se não fosse o discernimento, eu não teria perguntado para Deus. Aí o Senhor me falou assim, que aquela pessoa estava numa depressão profunda, ela não conseguia adorar a Deus, não tinha uma vida de adoração, e o que ela estava fazendo ali era só música. Aí eu cheguei na irmã e falei assim, irmã, vamos conversar? Ai, mas eu estou no meio da adoração. Não, vamos lá, eu quero conversar. Aí eu perguntei o que estava acontecendo e fui direto. O Senhor me mostrou que tem muita tristeza, começou a chorar. Aí começou a haver cura. Você está entendendo? Então é um tipo de discernimento. Muitas vezes, quando eu estou no ambiente e tem muitos demônios, o tato começa a sentir a presença negativa dos demônios. Né? A gente pode sentir, por exemplo, o tato, um fogo de anjo perto. Né? Quando tem demônios muito altos, no sentido de quando a gente está numa batalha muito grande, qual é o sentido espiritual que Deus me deu, por exemplo? Porque a gente não fica ligado o tempo inteiro, né? A gente é meio carnal, né? É impossível a gente ser 100% ligado no reino espiritual. Então Deus dá alguns presentes pra gente, né? Então, quando o espírito não é mais o baixo, já entra no espírito alto, o meu ouvido começa a apitar. Tem bicho alto aqui, preciso orar. Vocês estão entendendo? Sinto o cheiro de óleo de unção. Acontece várias vezes também com muitas pessoas. Eu já fiz uma live aqui há uns 3 semanas atrás sobre essa questão do cheiro da óleo de unção, de um amigo que sentiu o cheiro, né? Vocês estão entendendo? Então, os 5 sentidos são muito importantes, não podemos confundi-los. Os dons espirituais atuam, sim, a partir dos 5 sentidos, mas os 5 sentidos, eles têm que ter. Se você é igual a Deus, no sentido de imagem e semelhança, você tem que ter olho, tem que ter nariz, tem que ter boca, tem que ter ouvido, né? Tato, tá bom? Vamos lá. Primeiro dom de revelação. O primeiro dom de revelação é chamado de dom de sabedoria. Qual é o caráter do dom da sabedoria? Lembrando que esses 3 dons que eu vou falar são de revelação. É Deus revelando algo através do dom. O de sabedoria, ele está completamente ligado sobre os planos de Deus, ou aquilo que não está alinhado com os planos de Deus. Então Deus revela. A revelação, através da sabedoria, entendam uma coisa, ela vem junto com um conselho, tá? O espírito de conselho. Por quê? De todos os 9 dons, eu queria que vocês entendessem que o da profecia, ele é revelação. Mas ele está ligado com a fala, com o falar. Está ligado com a voz de Deus. E todo mundo com fé, de alguma forma, interpreta errado. Tá bom? Porque os dons de revelação não estão de profecia. A sabedoria, gente, é uma informação que é dada do céu e ela está ligada com as coisas que vão acontecer. Então Deus pode falar assim para você. Deus pode falar assim para você. Pega, muda o seu caminho, não vai por esse e vai pelo outro. Porque nesse outro você vai encontrar assim, assim, assim. Por exemplo, Jesus deu uma palavra de sabedoria para os discípulos. Falou assim, ó, vá até o lugar, vocês vão encontrar um segundo andar e preparem aquela sala retirada, porque nós vamos nos encontrar lá para tomar ceia. Foi o quê? Foi uma revelação que ele recebeu do Pai, porque ele nunca tinha ido lá. Estou falando do quê? Do dia da ceia, da última ceia. Está lá na Bíblia. Vão até aquele lugar e preparem aquela sala retirada,
para que haja ceia. Então, ele recebeu uma palavra do Pai de uma coisa que ia acontecer no futuro, né? E deu um conselho. Ó, façam isso, isso, isso e preparem ela. Então, uma palavra de sabedoria, ela sempre vem com um conselho. Ela sempre vem com, ó, vai por esse caminho, não vai por esse. Porque nesse aqui você iria morrer. Nesse aqui vai dar tudo certo, vai acontecer assim, assim, assim. Tudo bem? Então, existem, geralmente os profetas, eles agem no dom da sabedoria. Geralmente os profetas são perseguidos por causa desse dom. Porque eles veem o que vai acontecer lá na frente. E aí o que acontece? Eles falam o que vai acontecer lá na frente, ninguém entende, começam a ser perseguidos, falar que eles são loucos, ou falam até que estão endemoniados. Né? Porque muitas vezes uma pessoa pode trazer uma palavra de juízo assim, né? Vocês estão entendendo? Então qual que é o caráter da sabedoria? Sempre vem com um conselho, sempre vem com uma informação da parte do céu, no futuro, e ó, faça assim. Agora, qual que é o interesse de Deus falar isso? Sempre ajustar o nosso destino, sempre nos alertar, sempre nos proteger, nos livrar do mal, né? Sempre nos encaminhar para a vontade dele. Amém? Tem um clarão aí. O que será que é esse clarão? Deve ser o anjo. Segundo, palavra de conhecimento, tá? O que é uma palavra de conhecimento? É uma informação, não é mais uma revelação do futuro. O que é uma informação daquilo que está acontecendo agora ou daquilo que já aconteceu. Conhecimento tem a ver, então, com uma revelação do agora ou do passado. Geralmente vem para quebrar pessoas no meio, no sentido assim, realmente Deus está com ele. Como ele sabe disso, né? E, por exemplo, vamos pensar assim, ó. Deus está me dizendo que a pessoa X tem uma doença em tal lugar. O que é isso? Isso é uma palavra de conhecimento. A intenção de Deus falar é só porque Ele quer que eu saiba que tem aquela doença? Não. Se Deus está mostrando que naquela pessoa tem uma doença em tal lugar, é porque Ele quer que eu ore. Tudo bem? Então, se eu entender a palavra de conhecimento como uma informação do céu para aquilo que eu tenho que fazer, o dom serviu. Vocês perceberam que é para o próximo? Isso ficou claro, né? Próximo é o discernimento, que eu já falei para vocês, tá? Esse discernimento é muito importante. A maioria das pessoas, o discernimento está completamente ligado com a revelação. O Senhor revela a gente, revela situações para a gente de várias formas. O discernimento, gente, é como se, assim, simplesmente você sabe. Sabe? Você não precisa ter uma visão. Simplesmente você sabe. Mas, às vezes, as pessoas têm visão. Às vezes, a gente ouve uma voz. Pode ser a voz do Espírito Santo, pode, às vezes, até o anjo soprar na nossa, né? No nosso ouvido, alguma coisa. Olha que interessante. Uma vez eu estava saindo de uma guerra muito grande que a gente tinha feito, muitas ministrações num dia, e estava indo embora para casa de carro. De repente eu ouvi uma voz assim, para! Hoje eu sei que foi um anjo que gritou na minha orelha. E eu freiei com tudo. De repente passou uma moto assim, vrau, com tudo, fazendo roleta russa na rua. Foi uma coisa incrível. Ok? Então o que foi? Foi uma revelação da parte de Deus falar, para! Porque senão a moto ia pegar de cheio o carro. Provavelmente não ia acontecer muitas coisas comigo, mas o cara ia morrer. Né? Só que ia causar muito, né? Imagina, né? Delegacia, PT no carro, né? E aí a voz falou, para! Aí eu parei. E foi um livramento daqueles. Né? Eu considero isso o quê? Um discernimento através da voz. Eu ouvi, para! Eu discerni que eu deveria parar. Agora, tem gente que liga esse dom de discernimento só para falar de demônio. É discernimento de espíritos. O nome chama discernimento de espíritos. Mas, entenda assim, é discernimento. O que é o discernimento, gente? É a revelação do reino espiritual.
Ou seja, é a percepção da realidade espiritual. Tá bom? Isso é muito importante a gente entender. Não é só para discernir demônio. Você pode discernir demônio, você pode, inclusive, outro dia, por exemplo, eu vi uma pessoa falando numa língua estranha e de repente meu espírito começou a se agitar assim, eu sabia que aquilo não era de Deus. Eu discerni que aquela língua ali era uma pombagira falando, tentando imitar. Não era de Deus. Né? O que é de Deus causa paz. Né? Enfim. Jesus, por exemplo, discerniu demônios, né? Quando veio um cego para ele curar, gente, existe o dom de cura, mas também Jesus expulsava demônio. Né? Jesus discerniu que ele não deveria curar aquele menino, mas de que ele deveria o quê? Expulsar um espírito surdo e mudo. Aí ele disse assim, espírito surdo e mudo, deixe ele. Aí o espírito saiu. Aí a pessoa começou a ver, começou a ouvir e falar. O que estava impedindo aquela pessoa de falar e de ouvir era um espírito, não era uma situação de cura. Jesus discerniu o momento, né? Vocês estão entendendo? Por exemplo, Paulo, quando estava lá, Paulo e Silas, né? Estava naquela cidade onde tinha uma pitonisa, ela veio profetizar para eles e falar com eles. Aí o Paulo na hora falou, ô pitonisa, sai fora. Aí expulsou o espírito da menina e os caras ficaram sem o dinheiro, porque eles ganhavam dinheiro com aquela mulher. Então ele discerniu que era o espírito. Agora, por causa destes textos, o povo acha que o dom de discernimento de espírito é só para discernir demônio. E não é. Ele é muito amplo. A gente detecta a atmosfera. A gente sabe, às vezes, qual tipo de unção que tem na pessoa. Estou falando do bem. Muitas vezes, a gente olha para as pessoas e sabe o dom que ela tem. A gente discerne. A gente discerne se aquele lugar tá ruim para entrar. Não, ixi, aqui tem muito demônio, não vou entrar aqui não. Olha, aqui tem muito anjo. As pessoas às vezes não veem isso, mas elas sabem. Isso é dom de discernimento. O dom de discernimento nos permite ter acesso ao que está acontecendo no reino espiritual, pelos nossos 5 sentidos. Beleza? Então, esses foram os 3 dons de revelação. Agora, os próximos 3 dons são dons de poder. Tá bom? Eles são mais fáceis de entender. Os 3 dons de poder são dons que se manifestam. Qual que é a característica dele? Saem do reino espiritual e vêm para o natural. São visíveis. Eles se manifestam. Ok? Por isso que são sobrenaturais de poder. Primeiro dom que a gente tem que entender é o dom da fé. Qual que é o dom da fé? Gente, aquela fé natural que nós temos não é esse dom. O dom da fé é algo especial, a mais. É algo potente. É um dom que vem aguçar algo para acontecer, algo sobrenatural. Nós temos uma fé. A Bíblia fala, se você tiver fé suficiente, você dá um comando para um monte, ele se joga no mar. Né? Então, este nível de fé podem causar coisas muito importantes no reino espiritual. Então, para um ministério profético, o dom da fé é muito importante. Eleva a nossa fé em níveis estratosféricos. Você pode repetir em que parte? O poder, dons de poder são aqueles que saem do reino espiritual e vêm para o natural. Então, eles se tornam visíveis. Os dons de revelação são todos no reino do espírito, no nosso espírito. O dom de poder, eles se manifestam, são milagres, ok? Que aparecem no reino natural. Então, tem o dom da fé, tem o dom de milagres e o dom de cura. O dom de cura, gente, eu não preciso falar, tá bom? Pensem comigo. O dom de cura, ele está completamente ligado com cura física. Cura de doença, cura no corpo. Você pode, inclusive, orar pela natureza, tá bom? Com dom de cura. Sabia? Sabia que você pode orar por uma planta?
Eu oro pelas plantinhas que estão morrendo. E de repente tem vida. Sabia que você pode orar por um animalzinho? E o animalzinho ser curado? Dom de cura. Cura aquilo que tem vida. Ok? Só que geralmente está ligado com o seu próximo. Então o dom de cura, ele é completamente ligado só com saúde, com corpo, com cura física. Tá bem? Agora, e os milagres? É todo tipo de milagre que não é cura física. Então, cura física é o dom de cura. Milagre é qualquer coisa que aconteça que não seja cura física. Por exemplo, quando Jesus transformou a água em vinho, ele mexeu na matéria. Isso é um milagre. Por exemplo, quando Josué orou, Ezequias, por exemplo, orou, e parou o tempo. Josué orou e parou o sol. Este é um milagre. Mexe na natureza. Ok? Eu conheço história de povo orando e a temperatura baixando, assim, de um lugar que estava 5.000 pessoas, no sol de 40 graus, o povo estava desmaiando, e a pessoa deu um comando no reino espiritual, porque tem dom de milagre, né? E aí, de repente, a temperatura baixou assim uns 10 graus, como se fosse um ar-condicionado. É um milagre que aconteceu, ok? Agora, você pode dizer assim, então o dom de fé é muito parecido com o de milagre, mas tem uma pequena diferença, tá? Qual que é a diferença entre o dom da fé e o de milagre? Porque a fé produz milagre. O dom de milagre, ele tem o milagre. Multiplicação dos pães seria um milagre, claro. Tem muitos, né? Muitos milagres. Por exemplo, o machado flutuar lá na história do profeta, né? O profeta Elias, Eliseu, né? Como o carro funcionar sem gasolina, por exemplo. É um milagre. Isso pode acontecer, né? Chuva parar. O dom de milagre mexe na natureza, sim. Você pode orar. Quando uma pessoa tem autoridade para orar e mexer na natureza, por exemplo, grandes catástrofes, pode ser um milagre, né? Por exemplo, Jesus não fez o milagre de acalmar a tempestade? Ele repreendeu a tempestade, acalmou a tempestade? Então, mexeu na natureza, né? Agora, uma pessoa que tem fé, ela pode orar e fazer isso, e sem ter o dom de milagre. Agora, uma pessoa que tem o dom de milagre, a hora, estabelece. Então, qual que é a diferença? O dom da fé recebe o milagre. O dom do milagre produz o milagre. Vocês entenderam a diferença? A fé, ela pode atuar em todo o sistema de dons. Todo o sistema. Então, se eu tiver fé, eu posso receber uma revelação de sabedoria. Se eu tiver fé, eu posso receber um conhecimento. Se eu tiver fé, eu posso discernir. Se eu tiver fé, eu posso produzir um milagre. Se eu tiver fé, eu posso curar. Se eu tiver fé, eu posso produzir a partir do Espírito, ok? Uma profecia. Então, tudo é possível para o que crê, tá bom? Então, a fé, ela é diferente, ela recebe algo. Ela não tem, mas ela recebe. Agora, o dom de milagre, pronto. Né? Geralmente, o dom de milagre tem muitos anjos atrelados com aquela pessoa, né? Precisa de uma legião de anjos com ela, porque ela dá o comando e acontece. Então, os anjos vão se virar a fazer. Ah, mas o dom não é do Espírito? Gente, a atuação dos dons sempre estão ligados com os anjos, porque os anjos glorificam o nome de Jesus e estão à disposição do Espírito Santo, tá bom? Uma pessoa que precisa de cura física pode interceder por cura? Lógico que pode. Geralmente o dom que a gente tem não funciona na gente, funciona no próximo, viu? Às vezes tem gente que morre de doença e tem dom de cura. Amém, queridos? Eu não sei se vocês entenderam, a diferença é muito pouca. Mas o dom da fé, ele recebe o milagre. O dom de milagre, ele produz porque é a natureza do dom. Beleza? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo, a diferença aqui, ó. Na minha opinião, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele, de alguma forma, creu que os leões não iam comer ele. Não iam devorar, não iam jantar ele. Então, pela fé, Deus fechou a boca do leão.
Então foi uma fé extraordinária, eu creio que foi o dom da fé. Na mesma situação ali, né? Os homens foram jogados na fornalha. E eles saíram daquela fornalha sem um fiozinho de cabelo queimado, não tinha nem cheiro de queimado. Tinha um quarto homem lá. Então o que produziu isso? Fé. Não foi um milagre, foi a fé deles. Uma fé extraordinária. Tudo bem? Agora, o dom do milagre em Jesus multiplicou pães. Simplesmente, ele produziu aquele milagre. Ele simplesmente tornou água em vinho. Fluiu, ok? Perceberam a diferença? Então esses são os dons de poder, que se manifesta do reino sobrenatural para o reino natural. Qual que é a função dos dons de poder? Glorificar o nome de Jesus e mostrar o poder dele. Amém? Sempre isso. Sempre glorificar o nome de Jesus. Estes dons, eles dão muita reputação para as pessoas que têm. E geralmente elas usam esse poder quando elas não são curadas, quando são imaturas, acabam usando para se promover. Isso é um erro, tá bom? E tem pessoas que vão continuar com o dom, Deus não tira, porque o dom é irrevogável. Mas, entendam, ser extraordinariamente usado por Deus não quer dizer que está sendo aprovado. Que dom é irrevogável. Wesley, quer dizer que uma pessoa em pecado pode usar dom? Pode. O dom é irrevogável. Uma vez dado, ninguém tira. O próprio Deus disse, se eu dei, eu não tiro. É que a mesma coisa assim, eu dou um carro pro meu filho, e só porque ele está usando o carro errado, eu vou te tomar dele. Esse não é o caráter de Deus. Pode até acontecer naturalmente. Mas Deus, a partir da hora que dá o dom para alguém, ele é irrevogável. Então, existem pessoas que usam o dom em pecado? Usam. Por isso que aí vira o quê? Fariseu, que é um sepulcro caiado. Por fora aparenta ser santo. As pessoas, elas, de uma forma sem discernimento, quantificam a unção que a pessoa tem por aquilo que ela manifesta exteriormente. Agora lembrem, o que vai nos conduzir para a eternidade, talvez esse seja o ponto mais alto dessa live, viu? Ser usado nos dons, ou ter os dons, não nos encaminha para a eternidade. O que nos encaminha para a eternidade é você ter o fruto do Espírito. Lembrando que, de um lado eu tenho 9 amendoeiras, de outro lado eu tenho 9, né? Tudo vem do Espírito. Porém, o dom não sou eu que faço. É o poder de Deus, através de um presente que Ele deu. Se eu me promover através dele, eu vou prestar conta. O que eu tenho que fazer? Da mão dele vem, volta para ele em glória. Ou seja, a glória é dele. Pegou? O fruto do Espírito vai me dizer se eu estarei na eternidade ou não. Que é o caráter de Jesus. Tem pessoa que tem o dom do Espírito, mas não tem o fruto? Está cheio. Porque nós não vemos o interior, mas Deus conhece. Pegaram? Aí, vamos para a terceira linha de dons, que eu falo que é os dons vocais. Que é o dom da profecia, variedades de língua e interpretação de línguas. Ok? Vamos falar um pouquinho do dom de línguas? Eu fiz uma live aqui semana passada, foi semana passada eu acho que sim, falando só sobre o dom de línguas, e é muito importante assistirem, tá bom? Porque ali você vai entender qual é a função das línguas, são extraordinárias. Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele doutrina ali severamente, né? Que não deve ficar falando em alto, você fala em línguas, guarda para você, não ficar falando na frente de todo mundo, por um motivo. Quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo, não edifica o próximo. O que adianta eu ficar falando em línguas e ninguém entender nada? Não é verdade? Paulo estava doutrinando. Por que ele está falando isso? Porque a igreja de Corinto provavelmente ia ficar 2 horas pregando em língua e ninguém entendia nada. Agora, as línguas se dividem em 3 características. É uma divisão da divisão da divisão, né? As línguas se edificam em 3 características. Deixa eu falar rapidamente para vocês. Para você quiser fundamentar bastante isso, vai lá na minha live sobre oração em línguas, tá bom? Que tem parte 1 e parte 2.
tão extenso que é o assunto, tá bom? Mas deixa eu resumir aqui para vocês. Quando eu falo em línguas e ninguém interpreta, eu estou falando com Deus. Então, as línguas que eu não entendo é daqui para cima. Eu com Deus. Não estou entendendo, mas é o Espírito que está orando coisas que eu preciso e eu não sei. Agora, as línguas ligadas, o dom de língua ligada com interpretação de língua pode gerar uma profecia. Tudo bem? Então entenda. Olha só, os dons vocais. Eu tenho profecia, eu tenho o dom de línguas, variedade de línguas, e tem o dom de interpretação de línguas. Se eu aliciar o dom de línguas com interpretação de línguas, eu gero uma profecia. Por isso que Paulo falou, quando você tem uma língua e não tem a interpretação, ele diz assim, ó, fique calado. Não tem, né? Quando você tem a língua e não tem a interpretação, fique calado na igreja. Não sai falando. Agora entenda, ele não estava falando que você não pode falar, mas que você não deve pegar a palavra, a atenção de todos e ficar falando em línguas. Tudo bem? Agora você pode adorar em línguas, você no seu íntimo ali dentro da igreja, orar em línguas, isso é natural, ok? Você e Deus ficar adorando em línguas, isso não tem problema nenhum. O que ele estava querendo instruir é que você não podia chegar, tomar a atenção de todo mundo e ficar falando em línguas. Porque não tem edificação, tá bom? Então vamos lá. Línguas sem interpretação, eu estou falando com Deus. Então é para o secreto. Línguas com interpretação, ou seja, ligando um no outro. Paulo falou assim, ó, quando um falar em línguas, tenha um ou dois que interprete. Aí vira o quê? Uma profecia, vira a fala de Deus. Beleza? Então, interpretação de línguas é um dom o menos buscado de todos. A gente tem que buscar, tá bom? É muito possível, né? E Deus vai dar. Amém? Vamos orar para Deus ativar isso aí. Tá bom? E tem uma terceira, que chama variedades de línguas. Que é o quê? É o sinal para os incrédulos, né? Eu não vou falar disso agora porque eu falei lá, tá bom? Na live. O sinal para os incrédulos. Por exemplo, Atos 2 foi isso aí. Um sinal para os incrédulos. Um falava na língua que o outro entendia. De repente estava falando em línguas das nações. Tá bom? Tudo está dentro do mesmo dom. Então você pode falar. Olha que Paulo fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos. O que ele está falando? Línguas espirituais dos anjos ou a língua dos homens. Ou seja, este dom, ele serve para os dois. Beleza? Então, eu posso ter interpretação de línguas do alemão, por exemplo? Posso. Pode ser a língua dos homens, pode ser a língua dos anjos. Pode ser a interpretação da língua dos anjos, pode ser a interpretação da língua dos homens. Né? Se isso acontecer, as escolas de línguas estão falidas, né? Mas é um dom do Espírito, é um poder. Amém? Agora o de profecia. Né? Paulo diz assim, ó, de todos os dons, o mais interessante, o melhor de todos é o de profecia. Por um motivo. Ele, 1 Coríntios 14, 4 e 5, fala o seguinte, que a profecia ela tem 3 caráteres. Ela, se sair deles, você duvida, joga fora. Tá? Que é, ela edifica, ela consola e ela exorta. Pegaram aí? Então, quando alguém vem dar uma profecia para você, ela, se fugir desses 3 caráteres, você já não leva mais em consideração. Tá? Ela vai edificar a sua vida, você já vai trazer edificação. O que é edificação? Construir alicerces para que você fique na presença. Ela vai te consolar, tá bem? E ela também pode te exortar. Ó, não vai por esse caminho está errado, vai pelo outro. Ó, a palavra diz isso. Deus está dizendo, faça isso, saia daqui, vai para lá. Né? Vocês estão entendendo? Agora eu preciso entender uma coisa com vocês aqui, ó. Eu não sou o dono da razão.
tá? Vocês podem colocar em teste o que eu estou falando. Repete o que, irmão? Ó, o que eu falei sobre o caráter, que é edifica, consola e exorta, está em 1 Coríntios 14, 4 e 5. 1 Coríntios 14 é onde Paulo doutrina profundamente sobre as línguas, tá bom? Qual versículo? 4 e 5. 1 Coríntios 14, 4 e 5. É onde ele vai falar que o caráter da profecia ele edifica, consola e exorta. Esther, você está falando para eu repetir, mas você não fala o quê? Eu não sei, eu estou falando aqui direto, né? Seja mais clara. Aí eu posso repetir sim, se eu souber o quê. Então vamos lá. Prestem atenção no tio agora. Porque Paulo falou assim, ó. Não sejam de forma alguma ignorantes. E o que? Sobre o caráter. O caráter da profecia? O caráter da profecia, ou seja, a essência da profecia, ela tem que causar 3 coisas. Edificar, consolar e exortar. Tá aqui, ó. 1 Coríntios 14, 4 e 5. Depois vocês leem lá. Agora, não podemos ser ignorantes em questão da profecia, gente. As pessoas acham que profecia deve dirigir a nossa vida. Você recebe uma profecia, aí dirige. Você que está nessa live, escute o que eu estou falando. Gente, eu sou um dito profeta, tá? Eu posso falar com o profeta do Senhor na sua vida. A profecia não pode dirigir a sua vida. Isso não é bíblico. Amém? O que dirige a sua vida são 2 coisas. A palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou provar isso na palavra para vocês. Porque tem gente que recebe profecia e quer dirigir a vida através da profecia. Aí o Wesley, o que você está dizendo? Que então eu não posso mais ouvir palavra profética nenhuma? Não, deixa eu olhar o bico. A palavra profética, ela tem uma atuação, que é confirmar aquilo que Deus está dizendo. Deus, ele confirma através da palavra profética. Tá bem? Mas ele primeiro fala com a gente. Se chegar um profeta e está te falando uma coisa que você não sabia, então você vai fazer o quê? Diz a palavra. Julgue a profecia. E como que você julga a profecia? Deixa eu te provar. Quem deve dirigir a sua vida? Romanos. Nunca mais esqueça desse versículo, tá? Romanos 8,14. Eu queria que alguém escrevesse aí para mim. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu vou ler do 13 até o 14. De novo, ó. Pois se... Romanos 8, 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se vocês viverem pelo Espírito, vocês vão fazer morrer o corpo de vocês. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui está falando assim, ó. Por aqueles que são guiados pela profecia são filhos de Deus. Não. Tá claro? Tá cheio de gente que vai no monte e fala assim, ó, Deus está separando este varão para casar com você. Querido, chuta que é macumba. Não ouça. Não faça isso. Se alguém vier para você e falar assim, ó, eis que te digo, não é para casar com essa pessoa, não é de Deus. Queridos,
cuidado com qualquer tipo de profecia na área sentimental e emocional. Muita gente se estrepou por causa disso. Tem gente que casou e teve que descasar por causa disso. Só que casamento é um só. Nem sei porque eu estou falando isso, hein? Mas tem gente que chega e fala assim para o outro: olha, Deus está me dizendo que você tem que sair deste ministério. Amados, Deus pode falar um negócio desse? Pode. Mas antes ele vai ter falado com você. Isso vai vir para confirmar. Falar, agora eu estou entendendo que é de Deus. Estou entendendo? Mas eu já vi gente saindo de ministério por causa de profecia. E não era para sair, não era tempo. Aí a pessoa perdeu. Alguém veio me dizer assim: ai, mas eu sonhei que eu tinha que ir para tal ministério. Queridos, toda profecia ela precisa ser julgada. Se veio de um homem, julguem. Aí Deus fala assim na palavra: não julgue o profeta. Quem julga o profeta sou eu. Pega a profecia que ele te deu e passa no crivo da palavra. Só acredito quando tem 3 confirmações. É justo? É. Mas aí, e se Deus quiser dar uma só? Como fica? Deus é preso numa caixa que tem que ser, aleluia, 3 confirmações? O ministério profético, amados, eles não dependem da nossa vontade. O ministério profético, ele depende completamente de um ser chamado Espírito Santo de Deus. Inclusive, se ele não quiser falar, ele não fala. Você pode pedir 3 vezes. Se ele quiser dar 4, ele vai dar 5, 6 que ele quiser. Se ele quiser dar 1, ele vai dar uma só. Como é julgar na palavra? Boa pergunta. É ler a palavra e clamar a revelação de Deus até obtê-la. Não adianta a gente ler. Aí o povo que é ignorante faz assim, ó. Então eu vou pedir confirmação na palavra. E eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas. Caiu aqui, ó. Ezequiel 11. Queridos, não façam isso, tá? Isso aqui é usar a Bíblia de amuleto. Usar... mas não pode fazer de jeito nenhum. Queridos, eu já vi acontecer. Só que tem gente que usa isso como padrão. Não pode. A revelação, ela sempre vem pelo conhecimento de Jesus. O que é a revelação? É conhecer Jesus. Como que você vai conhecer Jesus? Não tem como, querido. É mais fácil ir na cartomante. Tá entendendo? Tô pegando pesado? Eu acho que, espero que esteja, né? Porque tem gente que usa a Bíblia de cartomante, de búzios. Não é assim que funciona, queridos. A palavra profética, ela está completamente ligada a ouvir a Deus. Então, uma pessoa que tem o dom de profecia, primeiro ela tem que ouvir a Deus para profetizar. Ela ouve Deus falar e ela profetiza. Vocês estão entendendo? Como que eu limpo o meu ouvido? Primeiro eu tenho que matar a minha alma. Porque pode ser a maioria das profecias. Eis que te digo. Querido, até arrepiam a coluna de ouvir alguém falar isso. Porque a maioria das vezes é profetada. Às vezes, a maioria das vezes é revelice. A maioria das vezes é visonês. É a alma da pessoa que está gritando. Ainda mais se a pessoa tem algo contra a pessoa. Por isso que é muito importante a palavra profética vir de uma pessoa que não te conhece. Porque ela vai estar completamente sem nenhum tipo de pré-conceito. O que é um pré-conceito? É um conceito já formado por algo que você viu, que você ouviu, né, da pessoa.
A palavra profética que vem de um profeta que não te conhece, esta é muito genuína. Até profeta pode errar, se tiver com a sua alma traumatizada, ligada, tanto para profetizar o bem quanto o mal. Estão entendendo? Agora, não esqueçam disso. Existe o dom de profetizar? Uau, está na palavra, estamos falando sobre ele. Uma pessoa pode profetizar, ela falando em línguas e ela mesma interpretar? Pode, mas é raro. E o que a gente mais vê são pessoas fazendo isso. Que te digo, que o Senhor está te dando. Queridos, tomem cuidado. Se fosse assim, a pessoa que faz isso, ela entenderia qualquer coisa que falam em línguas, porque ela tem o dom de interpretação. Pegaram? O dom da profecia necessariamente não precisa ter a língua interpretada. Tá? O dom da profecia é assim, ó, o Senhor está te dizendo tal, como os profetas faziam no Antigo Testamento. A palavra do Senhor veio ao profeta tal que diz tal. Eu, o Senhor, estou dizendo tal. Geralmente a palavra profética vem na primeira pessoa. Mas o profeta, o que é ser humilde? Ele pode falar assim, o Senhor está dizendo assim, para você fazer assim. Pode ser uma palavra profética. Agora, o que a gente vê hoje é uma pessoa que fala em línguas, ela se autotraduz e fala, e fala a tradução. A maioria chuta. Mas cuidado. Mas eu creio que com esse ensinamento, você não vai cair mais no conto do vigário, né? No charlatanismo, né? Na falsa profecia. Tá bom? E também não julga. Se a pessoa te der uma falsa profecia, não julga o irmão. Amém? Ele pode ter aprendido errado só. E quando o irmão, para a gente revela algo, devemos julgar, toda palavra profética deve ser julgada, mesmo que venha do maior profeta do Brasil, do mundo, toda palavra profética tem que ser julgada. Está na Bíblia. Tudo bem? Isso te blinda, né? A gente precisa ler a palavra e ter ela como a nossa única regra de conduta. Você sabe o que é regra de conduta? É a ação. A regra de conduta gera ação. Eu só posso agir, fazer a partir da palavra de Deus. Ela está aqui. É ela, somente ela. Nada além dela. Você está descaracterizando aquilo que me ensinaram. Então, se você tiver ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. Cuidado com o ministério profético, que você só pode ouvir palavra do profeta. Agora, tem gente que é preguiçosa, né? Prefere ouvir palavra profética. E falar um negócio. O certo não é você ir atrás de profeta. O certo é você esperar Deus mandar um profeta para falar com você. Porque é muito comum, tal profeta em tal igreja, eu vou lá para receber uma palavra. Deus pode fazer isso? Não estou colocando Deus numa caixa. Mas o que você vê na Bíblia, por exemplo, quando Davi pecou, ele foi atrás do profeta? Não, Deus mandou o profeta falar com ele. Tá bom? Gente, isso é Bíblia. Isso é fundamento. Eu estou fazendo essa live para fundamentar, para trazer algo que fique impresso no teu espírito para você não errar. Amém? É isso que eu tinha para falar para vocês. Amém? Eu creio que deve ter esclarecido muita coisa. Se você ficou triste com o que eu falei, então quer dizer que você estava desalinhado. Não sou dono da palavra, tá? Mas eu tenho a palavra que tem um dono. Em nome de Jesus. E eu quero orar agora, pedir para o Senhor vir com revelação e ativar. Embora vocês viram que no começo eu já ativei tudo, né? Mas eu quero pedir agora para o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Geralmente nós nascemos com o dom, tá bom? Nós nascemos com o dom. Deixa eu ver o que ela falou. Revelamentos terríveis. Deus quer falar e Ele sabe nosso endereço. É verdade. Deus sabe o nosso endereço. Ele manda o profeta.
as pessoas dependem do profeta, não ter relacionamento com... Exatamente. Agora, gente, o ministério profético é para abençoar a igreja, né? É para abençoar. O que eu estou falando para vocês nos blindam. Para não ficar ouvindo qualquer coisa. A gente precisa ter um tempo com Deus de aprendizado da palavra. Senão a gente cai no erro. Né? Eu tomo muito cuidado com a palavra profética. Muito, muito cuidado. E eu tenho muito cuidado para passar a profecia também. Mesmo sendo profeta. Nem só de profecia vive o profeta. Pegaram isso? Ó, existe um erro aí. E eu já me acertei com Deus. Às vezes a gente vai num lugar e porque a gente tem a nomenclatura de profeta, as pessoas acham que a gente tem que profetizar algo para aquele lugar ou para aquela pessoa. Só que a gente tem que entender que nem sempre o Senhor tem uma palavra. Nem sempre o Senhor quer falar. E nem sempre o profeta também está bem para profetizar. E aí o que acontece? Se o profeta não discernir isso, vamos supor, o profeta está num dia que ele está triste, que ele não está ligado, não está conectado. Vai tirar o quê? Vai tirar leite da pedra? Não é verdade? Então assim, pensem o que quiser. Só vai ter profecia se vier da parte de Deus. Amém? Existem níveis de profeta que ficam conectados 100% do tempo com Deus. Existem níveis de profetas que não. Né? Uma vez eu vi um profeta falar assim, ó, o meu dom de profecia, ele é assim, como uma torneira. Eu abro, ele sai. Eu fecho, ele para. Gente, é um nível muito aguçado. Entendeu? De ministério profético. Estou falando agora para os profetas, tá bem? Isso já virou uma live aqui. O povo queria que eu fizesse live sobre o ministério profético, tá aí. Amém? E pessoas que vão atrás de profecia, tomem cuidado. Senão vocês vão tomar na cabeça. Vão ouvir o que não precisa ouvir. Ou que não deveria ouvir, ou que não é certo ouvir. E o que eu faço, agora? Vai ler a Bíblia. E pede para Deus mandar o profeta. Aqui Deus manda. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar e continuar debaixo dessa atmosfera. Eu quero orar pelos meus irmãos agora, porque tem dons que eles já receberam, mas estão desativados. Eu quero orar pelos 5 sentidos dos meus irmãos agora, papai, em nome de Jesus. Eu peço agora que o Senhor comece a tocar agora, Senhor Jesus, e limpar. Comece a tocar, Senhor, nos ouvidos espirituais. Comece a tocar, Senhor, na visão espiritual. Comece a tocar, Senhor, no olfato, no paladar e no tato. Meu Deus, os anjos que estão aqui preparados podem começar a entrar nas casas agora e tocar nos sentidos espirituais dos meus irmãos, em nome de Jesus. Algumas pessoas vão começar a ver o reino espiritual, em nome de Jesus. Algumas pessoas vão começar a ouvir Marabaxê, Keterebalabaxê. O anjo do Senhor estão liberados, amados, para ir aí agora, em nome de Jesus. Começa a adorar o Senhor. Podemos proibir os revelamentos? Podemos, porque se vier de demônio, eles são amarrados. A gente não pode amarrar a alma das pessoas, né? Mas os demônios a gente pode amarrar sim. Em nome de Jesus, Pai, libera as visões agora. Abre os olhos, começa a tirar o barro, começa a tirar as escamas dos olhos, começa a abrir os olhos agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ativar agora, em nome de Jesus, os dons, papai. Libera as águias, libera as águias, libera as águias, libera as águias agora. Aonde você está? Em nome de Jesus. A palavra fala
em 1 Coríntios 12, que Ele distribui segundo o querer dEle. Pai, nós colocamos nas suas mãos agora essa ativação. Cada um receberá aquilo que o Senhor quer. Eu te peço agora, Senhor Jesus, ativa a palavra de sabedoria, ativa a palavra de conhecimento agora, Deus. Ativa o discernimento de espíritos, ativa, Senhor Jesus, o poder, o dom da fé. Ativa, Senhor Jesus, o dom de milagres. Ativa o dom de cura. Ativa o dom de profecia. Ativa as línguas, novas línguas. Fale novas línguas. E ative em nome de Jesus, Pai, a interpretação de línguas. Nós agora liberamos no reino do Espírito essa ativação. E eu peço agora, Deus, conforme a tua vontade. Não é pela vontade do homem, mas eu peço agora que essa impartição e essa ativação aconteça, em nome de Jesus. Você que receber, eu peço, Senhor, um sinal para que o fogo comece a vir, Senhor Jesus, dentro do ventre, dentro, Senhor, de dentro para fora. Pessoas receberão interpretação. Pessoas já estão entendendo o que eu estou falando. Quem está entendendo o que eu estou falando pode falar aí, ó. Pessoas sendo ativadas no dom da profecia agora. Receba agora o sopro do Espírito e o dom sendo ativado. Entra, Senhor, entra com o teu poder. Anjos, águias, liberem os sentidos agora. Discernimento de espíritos ativados. O Senhor está me dizendo que tem alguém aí entendendo o que eu estou falando em línguas. Recebeu. Quem é que está entendendo aí, queridos? Em nome de Jesus, recebam sonhos proféticos. Eu ativo agora sonhos proféticos. A atividade criativa de vocês seja liberada. Milagres criativos. Nós liberamos milagres criativos. O que você está entendendo, Leandro? Sonhos proféticos. Quem tem sonhos proféticos, eu declaro agora a ativação como um fogo dentro de você da interpretação. O mesmo dom que existia dentro de José do Egito, porque ele tinha o sonho, mas ele também tinha a interpretação do sonho. Eu declaro agora de dentro para fora, como se fosse uma explosão, seja ativado na interpretação de sonhos. Muito poder sendo liberado, gente. Muitas águias. Eu nunca vi tantas águias como eu estou vendo hoje. Senhor, eu peço mais ativação de interpretação de línguas. Cura. Seja liberado agora. Cura. Dons de cura. Receba o dom de cura para curar os enfermos. Receba o dom da fé. Dom da fé. Ativa. O Senhor está levantando profetas aqui. Dom de sabedoria. Aquele que prevê as coisas que hão de acontecer. Ativa, Deus. Ativa o dom do conhecimento, papai.
Ei, marabaxé. Informações espirituais. Dom de conhecimento. Ativa, Deus. Shikere barabaxi que menado lustbeca. Mi barabaxi que menaste que berramesmine. Receba agora novos anjos. Receba a águia profética. Shemerena masmine. Seberramesmina. Amém, Leandro. Glória a Deus. Bechaka besmine. Shimlapste. Chebere habashik beha. Nini behamanakine. Imenonashtad. Sigma. Diz o Senhor. Se levantem agora intercessores proféticos. Se levantem intercessores proféticos. Berekadina. O Senhor está levantando as águias proféticas nessa noite. Rikamanam. Shimene moshma. Oh, Shimene. O Senhor está me mostrando fogo no pé. Pessoas que estão recebendo agora fogo nos pés. Estes são intercessores proféticos. Meu Deus. Levantem-se, intercessores proféticos. Andike, futuros profetas, levantem-se. Sheminé, seja despertada a geração de profetas. Rikamanasmnaske, neikamanashbo. Brebamamashe. Moshke. Queridos, amanhã começa o curso de intercessão profética. Vocês não podem perder. São 3 meses de um nível de ativação desta forma para intercessores proféticos. Se você quiser, querido, fazer a inscrição, meu pé está formigando. Fabi, você é uma intercessora profética. O Senhor me disse, aqueles que são intercessores proféticos teriam agora o seu pé pegando fogo. Alguns estão com o pé formigando, talvez. É isso que eu sinto. Se você quiser participar do curso de intercessão profética, eu que vou dar, tá? Vai ser pela Igreja Tenda. Começa amanhã. Tem que fazer inscrição. Tá, gente? Deus deu essa direção. Como fazendo a inscrição? Alguém coloca aí Tenda da Glória. Vocês vão lá no Instagram da Tenda da Glória e façam a inscrição. Lá na bio tem Eventbrite, tá bom? É um valor simbólico, ok? É um valor de R$100 para você assistir 12 aulas, treinamentos proféticos, né? O povo, ai, R$100 tá caro, gente. Dá R$8 por aula, tá? São 12 aulas com apostila. Você vai pagar R$100 por tudo. É um valor simbólico que vai abençoar moradores de rua esse valor, ok? Porque a Igreja Tenda trabalha com morador de rua. Você vai lá obrigado, Catiluz, Tenda da Glória. A inscrição é lá no Tenda da Glória. Você vai na bio, lá onde tem aquelas informações da página, Eventbrite, faz a inscrição lá, tá bom? Começa amanhã, é toda sexta-feira das 8 às 22, tá bem? Vai ter uma ativação poderosa. Nós vamos levantar intercessores proféticos para essa nação. São 3 meses, começa amanhã. Agosto, setembro e outubro. Acaba na última semana de outubro. Não fica gravado, gente. É uma escola, tá? Vocês vão receber apostilas. A aula de amanhã vai ser aberta para o povo degustar como vai ser. Mas as outras vão ser fechadas. Rica mas. Oh, aleluia. Amém, queridos? Tá uma presença muito forte aqui. E eu vou continuar no meu secreto aqui.
Wesley, pode orar para a dor no estômago? Claro, Senhor, em nome... É você que está com dor, Camille? Senhor, eu quero orar agora por essa dor no estômago, seja o que for, seja maldição, algo que comeu consagrado. Esta live fica gravada. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora, dor do estômago, nós passamos a espada do Espírito, qualquer tipo de maldição, nós retiramos agora, em nome de Jesus. Tiramos a seta agora também, em nome de Jesus, mas aquilo que é de Deus permanece, em nome de Jesus, mas aquilo que é contrário ao que é de Deus, nós tiramos. Dor, vai embora, em nome de Jesus. Senhor, todos aqueles que estão com câncer, nós amaldiçoamos o câncer, a sua raiz, as suas maldições, as palavras da onde o câncer veio, a falta de perdão, a amargura da qual esse câncer tem. Nós arrancamos o câncer pela raiz agora dessas pessoas e declaramos cura em nome de Jesus. Nós apresentamos, Senhor, o Claudionor e a Helenice, que estão com Covid. Tiramos a coroa da enfermidade da cabeça deles e declaramos cura. Covid é uma palavra profética. O anjo do Senhor está visitando eles agora. E eles não serão ceifados pela Covid. Vida em abundância. E declaro cura instantânea sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Mão formigando também é sinal que o Senhor está fazendo algo. Cancelamos agora, em nome de Jesus, toda a cãibra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? A porção de hoje foi derramada. Já deu 2 horas de live, né? Anjos de luz ao lado. Amém, queridos. Eu creio que os anjos estão aqui, sim. Eu creio. Amém? Estão do lado de vocês também, viu, gente? Amém, queridos? Eu peço que vocês façam esse curso. Vocês não vão se arrepender, tá bom? Visitem aí, Tenda da Glória. Façam a inscrição, tá? Quando vocês fizerem a inscrição, já entre em contato com o povo lá pelo Tenda da Glória. Faz um caminho mais curto, tá? Faz a inscrição, aí fala lá, ó, o pessoal lá no privado da Tenda da Glória, eu fiz a inscrição, me coloca no grupo, tá? Porque já é amanhã a aula, tá bom? Glória a Deus, queridos. Deus abençoe poderosamente. Que o Senhor te abençoe. É online. Que o Senhor te guarde. Vai ser por um aplicativo, tá? Pelo Google Meet. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Que as ativações virem testemunho daquilo que o Senhor vai fazer, te usando para abençoar o próximo. Amém? Que haja muita sabedoria. Glórias a Deus. Beijo no coração de vocês, queridos, e até semana que vem nas próximas lives, tá bom? Eu espero ver a maioria de vocês amanhã no curso de intercessão profética. Tchau, tchau, queridos.